Elas estão cada vez mais exigentes, sabem o que querem, falam o que pensam e não têm paciência para homens que repetem as mesmas frases batidas que ouviram de outros, mas quando escutam algo diferente, os olhos brilham sem que percebam. É que a mulher mais jovem, apesar da pose segura, ainda busca sinais. E quando você diz a coisa certa, na hora certa, você não só entra na mente dela, você gruda. Mas não adianta elogiar o óbvio, nem prometer o que ela já ouviu de outros. O que realmente marca são palavras que falam direto com o que ela sente, mas não revela. Quando você acerta esse ponto cego emocional, o jogo vira. E não importa sua idade, aparência ou status. Se você entende o que toca a mulher mais jovem, ela escuta, reage e começa a te olhar com outros olhos. Mas existe uma frase, aparentemente simples, que nenhum homem maduro deveria ignorar. Porque quando ela escuta isso de você, algo muda dentro dela. Você já esteve com uma mulher mais jovem que parecia ter tudo sob controle? Falava com firmeza, parecia saber o que queria, mas no fundo, algo nela ainda procurava um espelho seguro. E você, sem saber, era esse espelho. O que muitos homens não entendem é que a mulher mais jovem, por mais confiante que pareça, ainda está moldando sua identidade. E é por isso que certas palavras têm um poder devastador. Elas não apenas agradam, elas constroem. Mas para que isso aconteça, é preciso entender o que realmente toca. E não se trata de bajulação, muito menos de frases decoradas. O que impacta são palavras que ativam sensações profundas. Reconhecimento, pertencimento, validação verdadeira. A maioria dos homens gasta energia tentando impressionar. Falam de si mesmos, mostram conquistas. Mas o homem estoico faz o contrário. Ele observa, escuta e só então fala. Quando fala, acerta, porque não dispara no escuro. Ele mira na alma. E o primeiro tipo de frase que a mulher mais jovem adora ouvir é tão sutil que passa despercebido pelos imaturos. Mas quem entende, deixa marcas. Ela estava empolgada contando sobre um projeto, falava rápido, gesticulava, os olhos brilhando. Muitos homens nessa hora tentam tomar a frente. Cortam, opinam, querem mostrar que entendem mais do que ela. Mas ele apenas escutou, em silêncio, olhos fixos, presença inteira. Quando ela terminou, esperando uma opinião, ele apenas disse: "Dá para ver que você nasceu para isso. Você fala com paixão. Isso não se aprende." Ela travou, sorriu devagar, respirou fundo e ficou em silêncio por um instante. Era como se aquela frase tivesse acertado algo que ela mesma ainda não sabia que queria ouvir. Esse é o primeiro tipo de frase, aquela que reconhece a essência dela, não só a aparência ou o esforço. Mulheres mais jovens estão cansadas de serem vistas como bonitas, desejáveis, legais. Quando um homem enxerga nelas propósito, talento, força, sem tentar corrigir ou assumir protagonismo, ele se destaca sem esforço. E o que ela sente não é só validação, é respeito, é conexão. É aquela sensação rara de estar diante de alguém que a vê de verdade, além da maquiagem, do corpo, da pose. Mas o segundo tipo de frase não valida, ele provoca, e por isso é ainda mais impactante. Ela postava fotos ousadas, stories em festas, frases afiadas nas legendas, sempre rodeada de elogios, curtidas, comentários bajuladores. Homens dizendo que ela era linda, maravilhosa, irresistível. Até que ele comentou, fora do ambiente digital, olhando nos olhos: "Você parece estar sempre tentando provar alguma coisa. Mas não precisa. Sua presença já segura a atenção sem esforço." Ela silenciou, riu sem graça e desviou o olhar. Esse é o segundo tipo de frase, aquela que desmonta o personagem e toca a essência por trás da performance. A mulher mais jovem, muitas vezes, ainda está presa ao desejo de ser vista, validada, desejada. E quando um homem, centrado, calmo, firme, mostra que enxerga além da vitrine, ela se desarma, porque no fundo ela quer ser lida.
Não apenas notada. Essa frase não agrada de imediato, mas ecoa, faz ela pensar por dias, porque revela que o homem à sua frente não está hipnotizado pelo brilho, mas atento à alma. E esse tipo de percepção é raro. E quando vem com respeito, não com julgamento, ela sente que encontrou alguém que tem densidade. E isso é irresistível. Mas o terceiro tipo de frase, ela nunca espera ouvir. E quando ouve, se entrega. Ela estava acostumada com homens que elogiavam seu corpo, sua beleza, seu jeito único. Mas com ele, foi diferente. Estavam em um momento íntimo, conversa baixa, olhos próximos, e ele disse algo que paralisou tudo. Você tem uma tristeza bonita no fundo do olhar, e mesmo tentando esconder, isso só te torna mais forte. Ela ficou muda. Ninguém nunca tinha dito isso. Ninguém nunca tinha notado. Todos viam o brilho, o riso alto, a autoconfiança. Mas ele enxergou a rachadura. E não com pena, com reverência. Esse é o terceiro tipo de frase, a que reconhece a dor silenciosa que ela mesma tenta esquecer. E transforma isso em dignidade. A mulher mais jovem, mesmo com energia e impulso, carrega dores que não entende. E quando alguém as percebe sem invadir, sem expor, mas apenas reconhecendo, algo se move dentro dela. Ela sente que pode parar de fingir, que não precisa sustentar o personagem o tempo todo. E isso cria intimidade sem toque, conexão sem esforço, entrega sem jogo. O homem que sabe dizer isso não seduz, ele penetra o emocional. E depois disso, ela nunca mais olha para ele como olhava para os outros, mas só sustenta esse impacto quem entende o que vem depois, a responsabilidade de ser lembrado. Você pode impressionar uma mulher mais jovem com status, aparência, atitude, mas se quiser realmente marcar, fale o que toca, não o que agrada. Essas frases não vêm do instinto de sedução, vêm da presença, da escuta, da sensibilidade que só o homem centrado desenvolve. E é por isso que elas funcionam, porque não foram ditas para conquistar, mas para revelar. Quando ela escuta algo que toca sua essência, que reconhece sua dor, que valoriza sua força sem bajulação, ela para. O tempo muda, a percepção muda, o desejo muda. E aí, o homem deixa de ser um entre tantos para ser aquele que ela nunca esquece. O estoico não joga, ele lê, ele interpreta. E quando fala, não precisa repetir, porque diz o que nenhum outro teve coragem ou profundidade para dizer. E no mundo das frases prontas, ser aquele que fala o que transforma é ser lembrado mesmo quando o corpo já foi embora.